É fácil dizer que você conhece o próprio valor. Mais difícil é perceber quantas vezes suas escolhas dizem o contrário. Você pode ser uma pessoa segura, responsável, saber exatamente quem é e ainda assim viver tentando atender a expectativas que nunca escolheu ou permitir que outras pessoas opinem sobre decisões que só cabem a você. Talvez o nosso valor não apareça apenas naquilo que fazemos. Às vezes, ele aparece naquilo que finalmente deixamos de aceitar. E a primeira dessas coisas é uma culpa que não pertence a você. Imagine que alguém peça sua ajuda em um momento em que você realmente não pode ajudar. Você explica, a pessoa demonstra decepção e, mesmo sabendo que tinha motivos para recusar, passa o restante do dia revendo a conversa e procurando onde errou. Só que existe uma diferença importante entre fazer algo errado e simplesmente fazer algo que outra pessoa não gostaria que você fizesse. Epicteto começava seu manual lembrando que algumas coisas dependem de nós e outras não. Nossas escolhas e atitudes pertencem à parte pela qual podemos responder. A reação que outra pessoa terá diante delas já não está inteiramente em nossas mãos. Isso não significa ignorar quando fomos injustos ou machucamos alguém. Se existe algo a reparar, essa responsabilidade continua sendo nossa, mas a decepção de alguém não prova por si só que exista uma culpa para carregar. Às vezes, você apenas disse um não onde alguém esperava ouvir um sim. A segunda coisa é permitir que outra pessoa continue definindo você por uma versão que já não existe. Todo mundo tem alguma atitude no passado que hoje faria diferente. Talvez você tenha sido impulsivo, desistido facilmente de algumas coisas ou passado por uma fase em que não conseguia assumir determinadas responsabilidades. Você percebeu isso, mudou seu comportamento e seguiu em frente. Até o dia em que tenta fazer algo diferente e alguém diz: "Ah, você? Quero ver quanto tempo vai durar." Ou um erro antigo reaparece durante uma discussão como se tivesse acontecido ontem. É verdade que o passado não desaparece porque mudamos. Algumas pessoas podem ter bons motivos para demorar a confiar novamente. O problema é quando nenhuma atitude presente parece contar como evidência de quem você se tornou. Marco Aurélio voltava constantemente àquilo que podemos fazer no momento presente. O passado pode exigir reconhecimento ou reparação, mas aquilo sobre o que ainda podemos agir é a escolha que temos diante de nós agora. Reconhecer sua história não significa aceitar que outra pessoa escolha um capítulo dela para definir quem você será para sempre. A terceira coisa são expectativas sobre uma vida que só você terá de viver. Essa talvez seja uma das mais difíceis de perceber, porque muitas expectativas chegam acompanhadas de boas intenções. Uma mãe pode desejar que o filho escolha uma profissão mais segura porque conhece as dificuldades da vida. Um amigo pode insistir para que você aceite uma oportunidade porque acredita sinceramente que seria melhor para você. Ouvir essas pessoas pode ser valioso. Às vezes elas enxergam riscos que nós não enxergamos. O problema começa quando você toma decisões importantes não porque acredita nelas, mas porque teme decepcionar quem imaginou outro caminho para você. Sêneca criticava a facilidade com que seguimos a multidão sem examinar para onde ela está indo. Ouvir um conselho, pensar sobre ele e até mudar de ideia é muito diferente de escolher apenas para não desapontar alguém. No fim, é você quem acordará todos os dias dentro da vida que escolheu. A quarta coisa é que decidam sem você aquilo que também será responsabilidade sua. Alguém da família avisa: "Combinei que vamos ajudar no sábado." Talvez você até aceitasse se tivesse sido perguntado. Mas existe uma diferença entre perguntar se pode contar com você e informar que já contou. Isso também acontece quando alguém promete uma entrega que dependerá do seu trabalho, ou faz um plano que exigirá seu tempo ou dinheiro antes de consultar você. É claro que nem toda decisão que afeta você precisa da sua autorização. A questão muda quando a sua participação é necessária para que aquela escolha funcione. O estoicismo ensina que não controlamos as escolhas das outras pessoas. Mas isso não significa assumir automaticamente uma responsabilidade que alguém decidiu colocar em nossas mãos. Existe espaço entre tentar controlar aquilo que o outro faz e simplesmente aceitar as consequências de uma decisão que também foi tomada por você, sem você. A quinta coisa é tratar toda a urgência dos outros como se ela tivesse nascido na sua agenda. Tem gente que manda uma mensagem dizendo: "Preciso disso hoje", com uma convicção tão grande que durante alguns segundos você também acredita que precisa. Então, interrompe uma tarefa, muda seus planos e tenta encontrar espaço para resolver. Muitas vezes, isso é perfeitamente razoável. Imprevistos acontecem e pessoas precisam de ajuda. Mas existe uma diferença entre uma emergência e o hábito de deixar problemas amadurecerem até que outra pessoa precise correr para resolvê-los. Quando isso acontece repetidamente, vale observar de onde aquela urgência veio.
Talvez o prazo não tenha surgido naquela manhã. Talvez alguém já soubesse dele há uma semana. Os estoicos levavam nossos deveres muito a sério. Por isso, a resposta não seria simplesmente "isso não é problema meu". A questão é perceber se aquilo realmente se tornou sua responsabilidade ou se ganhou esse aspecto apenas porque alguém colocou pressa ao redor dela. Ajudar pode ser uma escolha generosa. Não precisa se transformar automaticamente em obrigação. A sexta coisa é sentir que toda decisão pessoal precisa vir acompanhada de uma defesa convincente. Você avisa que não poderá ir a algum lugar. A pessoa pergunta o motivo e você explica. Ela sugere uma solução. Você explica por que aquela solução também não funciona. Ela sugere outra. E alguns minutos depois, uma informação bastante simples se transformou numa negociação. Talvez a outra pessoa apenas queira muito sua presença. A questão interessante é perceber por que você sente que precisa encontrar um argumento que ela considere suficientemente bom. Existem decisões que exigem explicação. Se sua escolha afeta um compromisso assumido ou interfere diretamente na vida de alguém, explicar faz parte da responsabilidade. Mas também existem escolhas pessoais em que explicar é uma consideração, não um pedido de autorização. Quando você apresenta argumento depois de argumento, pode acabar entregando ao outro uma função que nem percebeu. Decidir se suas razões são válidas o bastante. Às vezes, a pessoa entenderá perfeitamente sua decisão e ainda assim não concordará com ela. E talvez seja essa discordância que você precise aprender a aceitar, em vez de continuar explicando até conseguir aprovação. A sétima coisa é uma definição de sucesso que você nunca escolheu para si. Existe uma maneira bastante eficiente de se sentir atrasado na vida: usar a régua de outra pessoa. Você olha para alguém da mesma idade que alcançou uma posição profissional maior, conquistou algo que você ainda não conseguiu, ou parece ter organizado a vida de uma forma que você imaginava já ter organizado a sua. E surge aquela sensação de estar ficando para trás. Só que existe uma pergunta anterior. Para trás, em relação a quê? Marco Aurélio ocupou uma das posições mais poderosas do seu tempo. E ainda assim, suas reflexões voltavam repetidamente para caráter, dever e qualidade das próprias ações. Para os estoicos, dinheiro, reconhecimento e posição não eram a medida do valor de uma pessoa. Isso não significa abandonar ambições. A questão é saber se você deseja determinada conquista porque ela faz sentido para a vida que escolheu ou porque espera que, ao alcançá-la, finalmente pareça bem-sucedido aos olhos dos outros. Talvez você não esteja atrasado. Talvez apenas nunca tenha decidido que aquela era a sua linha de chegada. Conhecer o próprio valor exige mais do que aprender a dizer não. Em alguns momentos, será necessário ouvir uma crítica e reconhecer que a outra pessoa tem razão. Em outros, mudar de ideia depois de receber um bom conselho ou ajudar alguém mesmo sem ter obrigação. O importante é conseguir distinguir aquilo que realmente cabe a você daquilo que foi assumindo apenas porque alguém esperava, insistia ou já contava com isso. Talvez seja justamente quando essa diferença fica mais clara que o valor próprio deixa de ser apenas uma ideia e começa a aparecer na maneira como você conduz a própria vida. Agora me conta, qual dessas 7 coisas você acha mais difícil deixar de aceitar?